Nação palmeirense, Palmeiras se preparando para enfrentar o Bragantino, né? Jogo decisivo, jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras é líder, né? Palmeiras hoje joga um belo futebol, joga um bom futebol, tem um grande elenco, mas, segundo as informações, o Palmeiras não vai parar, pessoal. Pois é, pode pintar Brian Rodrigues, né? Pode pintar Léo Jardim, tem especulações e a verdade aí surgindo sobre Roger Guedes, né? Tem Abel renovando contrato até o final de 2027. Isso aí tá deixando os torcedores, os rivais preocupados, né? Porque cada dia que passa, o Palmeiras no mercado, trazendo grandes jogadores e com um treinador qualificado. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, tá arrancando o sono de muita gente, né? E o Palmeiras entra em campo, né? Vai entrar com algumas mudanças, isso não é novidade, mas sempre mantendo o mesmo padrão, o mesmo ritmo de jogo. Está deixando o torcedor palmeirense animado, né? Vamos ver o que a mídia traz sobre essas informações. Créditos ao vídeo no canal Jorge Nicola. O link vai estar aqui na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Boa noite, Nicola. O Brian vem, dali porco. Abílio Fernandes. Vamos repercutir uma informação importante da sexta-feira. Um jornalista uruguaio, vou pegar o nome dele aqui, ó. Martim Charqueiro. Tem bastante seguidor no Twitter, inclusive. O Martim Charqueiro cravou que o Palmeiras tem interesse na contratação do Brian Rodrigues. Ele disse mais, afirmou que o empresário do Brian está em São Paulo para tentar resolver a questão com o Palmeiras. Verdão tem pressa para contratá-lo e gostaria de ter o Brian Rodrigues no Super Mundial de Clubes. O Palmeiras sabe que vai perder o Estevão depois do Super Mundial, mas gostaria da chegada do Brian antes da saída do Estevão, até para que o Brian pudesse participar do torneio na metade do ano, tá? O que eu fiz? Consultei uma pessoa do Vasco, que é o clube há mais tempo interessado no Brian Rodrigues. O Brian já esteve nos planos do Corinthians, já esteve nos planos de outros times, mas ninguém gastou ou fez tanto esforço para contratá-lo quanto o Vasco, tá? E o que eu ouvi dessa pessoa do Vasco é que desde o princípio o América sempre demonstrou pouca vontade de negociá-lo. Mas diante da insistência do Vasco, o América falou, ó, tá bom, vocês querem? Beleza. 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos, não tem percentual menor, não tem valor menor. É isso ou não tem negócio, tá? Chegaram até a divulgar que o Vasco tinha um acordo fechado com o América para metade do ano. Essa informação não confere, tá? Então dá para imaginar que se o Palmeiras quiser levar essa história adiante, vai precisar desembolsar cerca de 10 milhões de dólares. Mandei mensagem para o empresário dele, tá? Uma pessoa do Vasco chegou a me passar detalhes, me passar o telefone, entrei em contato com o... Quer ver? La Silva, deixa eu ver só confirmar se é La Silva mesmo. Eu mandei aqui no La Sálvia. Mandei La Sálvia, meu nome é Jorge Nicola, periodista brasileiro. Perdona-me por mi portunhol, como estás? E fui absolutamente ignorado até aqui, tá bom? Assim que tiver alguma resposta, já conto para vocês. Nicola fala sobre Brian Romero e Roger Guedes no Palmeiras. Sobre Brian Rodrigues, né, que é o atacante uruguaio de 24 anos de idade, que pertence ao América do México. Palmeiras não confirma nem desmente. Mandei mensagem para o empresário dele, que segundo o jornalista uruguaio está em São Paulo para tentar se acertar com o Palmeiras, e esse empresário não me respondeu. A notícia que vem do Uruguai é de que a negociação está ocorrendo. Deixa eu ver se via... E o Roger Guedes, não tem chance disso acontecer. O Vitor Tips, Nicola, Roger Guedes no Palmeiras, alguma notícia sobre isso? Essa informação havia sido divulgada na semana passada pelo Márcio Espímpolo, mas a informação que eu tenho é de que o Palmeiras não gosta do Guedes e a recíproca é absolutamente verdadeira. O Facundo é o novozinho do Palmeiras. Meteu gol na vitória contra o Bolívar, né? Moço, o Roger Guedes é outro nível, não vem para o Brasil agora. O grande problema do Roger Guedes é a questão financeira. Ele se mudou para o Catar para jogar no Al Rayyan, onde ele ganha 5 milhões de reais por mês. Nem o Neymar tem esse salário em carteira, embora a gente tenha descoberto nessa semana, na apuração do UOL, que o custo do Neymar para o Santos por mês chega a 21 milhões de reais. São 4 milhões e 100 mil em carteira e o restante atrelado a direitos de imagem, né? E o Santos não tem conseguido chegar na arrecadação. 105 milhões de reais em 5 meses. É isso que o Neymar vai faturar durante esse período de 5 meses. A pergunta que eu faço é, vale a pena ter o Neymar por essa base, nessa condição? Sei que muitos desses 21 milhões são fruto de
de acordos comerciais. O Santos, por exemplo, qualquer acordo que o Santos fechar, a partir da chegada do Neymar, qualquer acordo comercial fica 75% da receita para o Neymar, 25% para o Santos. Mas, cara, eu considero a grana muito alta. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Esse não tem problema para se classificar. Vitória por 2-0 contra o Bolívar na noite dessa quinta-feira no Allianz Parque, público abaixo do que eu imaginava. Mas importante é contar que com mais essa vitória, o Palmeiras segue com 100% de aproveitamento, 15 pontos conquistados e pela sexta vez nos últimos 8 anos, o Palmeiras é o líder geral da fase de grupos da Libertadores. Dá para dizer que o Palmeiras é o rei da fase de grupos da Libertadores. Nesse período foram 35 partidas, com 30 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Estou levando em consideração as 8 últimas edições. E para essa temporada, graças a 5 vitórias em 5 jogos, dá para dizer que os cofres do Palmeiras vão enchendo. Isso porque só de participar da competição, o Palmeiras já embolsou 17 milhões de reais. A classificação para as oitavas de final, já assegurada de forma antecipada, também valeu mais 7 milhões de reais. E cada vitória assegura um prêmio de 1 milhão e 800 mil. Já são 5 vitórias ou 9 milhões de reais nos cofres alviverdes. Somado aos outros prêmios, o Palmeiras já tem 33 milhões de reais apenas com esse início de campanha. E olha o que eu nem estou contabilizando bilheteria. Só para completar outra notícia importante da noite dessa quinta, Abel Ferreira foi perguntado sobre a renovação do contrato. O empresário dele está no Brasil e assistiu ao jogo do Palmeiras no Allianz Parque. A resposta do Abel: não tenho nada a dizer sobre o tema. Ele reafirmou que gosta muito do Palmeiras, que está feliz, que fará tudo o possível para que o Palmeiras siga vencendo, mas que essa discussão não chegará aos microfones. E você, São as informações que tem que Abel vai renovar até o final de 2027, né? Ótima notícia, né? A notícia boa é porque o Palmeiras precisa de Abel e vamos ser bem realistas, Abel também precisa do Palmeiras. Fizeram um levantamento aí, Abel ganha melhor do que muitos treinadores de seleções europeias, pessoal. Então, sem sombra de dúvida, não tem motivo para Abel sair do Palmeiras, né? É até 2027 e os Santos vão ter que aguentar. Teria o Abel contrato até dezembro, a ideia da Leila é ficar com ele até dezembro de 2027. Hora de falar sobre a chance de mais um uruguaio pintar no Palmeiras. Informação que vem do Uruguai, de um jornalista chamado Martim Charqueiro, dá conta de que o Verdão tem negociações em andamento por Brian Rodrigues. Atacante de lado, 24 anos, uruguaio, que chegaria para metade do ano para o lugar de Estevão. Torcedor do Vasco vai se lembrar do Brian Rodrigues. Foram várias as negociações entre Vasco e América do México desde a temporada passada. Em todos os momentos, o América sempre dificultou o negócio, por entender que o Brian Rodrigues tem papel importante dentro do elenco. Na última vez que conversaram, o América disse que só o venderia por 100% dos direitos econômicos e a um custo de 10 milhões de dólares. Fato que afastou o Vasco de qualquer tipo de negociação. Segundo o Martim Charqueiro, que é o jornalista uruguaio que trouxe essa notícia, o representante do atleta está em São Paulo, discutindo detalhes de uma proposta que será formulada em breve ao América do México. O Palmeiras gostaria de ter o jogador já para a disputa do Super Mundial de Clubes. Tentei contato com o representante do Brian Rodrigues para atualizar vocês, não obtive qualquer atualização. Assim que conseguir, trago novidades, quem sabe durante o programa do Nicola, que começa às 7 da noite. E você acha que o Palmeiras precisa de mais um ponta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Fábio Custódio está perguntando sobre o Alan Franco, segue com renovação emperrada. No Márcio Espímpolo, na semana passada, havia afirmado que o Palmeiras estava de olho. Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo e a pessoa falou que desconfiava mesmo que o Palmeiras estivesse atrás. O que eu posso contar é que o Cruzeiro gosta do nome do Alan Franco. Nem Palmeiras, nem é importante, isso é muito importante, pessoal. Nem o Palmeiras, nem o Cruzeiro vão poder admitir interesse no Alan Franco. Porque se eles admitirem, eles podem ser acusados pelo São Paulo de aliciamento. Você só pode, na teoria, negociar com qualquer atleta nos últimos 6 meses de contrato do jogador, tá? Mas o Palmeiras e o Cruzeiro têm a intenção de fechar com o Alan Franco. Boa noite, Nicola. Rios e Piquerez saem depois do Super Mundial. Tem nomes para uma eventual saída. Marcos, a possibilidade de saída do Piquerez me parece bastante real.
E o Palmeiras está se preparando, ou estava tentando se preparar para isso, por isso que eles foram tentar a contratação do Mauro Júnior, que pertence ao PSV, e também a contratação do Juninho Capixaba, que não vai sair do Red Bull Bragantino. Meu amigo, alguma novidade sobre o Palmeiras? Guedes não vem mais? Grando preferiu o Jardim. Boa, boa, vamos começar a colocar os pingos nos is. O Márcio Espímpolo foi quem contou que o Roger Guedes interessa ao Palmeiras. Dá para dizer que a chance desse negócio acontecer é praticamente zero. O Roger Guedes não gosta do Palmeiras, pela passagem que teve no clube, e dá para dizer que o Palmeiras também não gosta do Roger Guedes. Os jogadores que estavam no Palmeiras quando o Guedes era atleta do Verdão detonavam ele. Fizeram, inclusive, vocês vão lembrar, como é que se chama aquilo? Não é um boicote, mas fizeram, deram porrada pra caramba nele não dá nem pra chamar de brincadeira, né? Mas a história é assim, ó. O Guedes se recusou, Guedes ia ficar no banco de reservas, ele não gostou de ficar no banco e ele se recusou a ir para a concentração. Por conta disso, para tentar coibir esse mau comportamento do Guedes, tentar ver se a gente dá foco por aqui, os jogadores mais experientes decidiram dar uma... Como é que é o nome disso, cara? Enfim, decidiram dar uma lição nele. E aí acabaram por submetê-lo enfaixaram ele numa trave, deram um tapa na cabeça dele. Isso acabou precipitando a saída do Guedes. Dá para dizer que ele virou persona não grata, tá? Me lembrem sobre Leonardo Jardim, Léo Jardim, o goleiro do Vasco. Eu tenho informações importantes sobre esse tema também. Deixa eu registrar as primeiras participações. Denner Luiz Calegari, boa noite, Nicola. É verdade que o Abel Ferreira não vai renovar com o Palmeiras? Denner, a verdade é que talvez nem o Abel saiba ou tenha essa resposta no momento. Só para lembrar que o Abel tem contrato até 31 de dezembro. Deixa eu só ajustar aqui, ó. O Abel tem contrato até 31 de dezembro, tá? O empresário dele chega hoje ao Brasil, vai assistir ao jogo contra o Bolívar e tem reunião marcada com Leila Pereira e Anderson Barros. A ideia do Palmeiras é estender o contrato dele, isso é oficial. A Leila gostaria de manter o Abel até dezembro de 27, que é quando se encerra o mandato dela. Então, se depender da Leila, ela fica com o Abel até o fim do seu segundo mandato. Não há permissão do Palmeiras para uma segunda reeleição ou para um terceiro mandato, tá? E aí, diante desse cenário, dá para dizer que vai depender do Abel. Se o Abel quiser ficar, ele vai ter seu contrato prorrogado, se não, aí vai buscar outro caminho. Que boa noite, Nicola. O que você acha do interesse do Palmeiras no goleiro reserva do Grêmio? Um cara que consegue ser reserva do Volpi, você acha que tem capacidade de jogar no Verdão? O Leon, não é só isso, né? O Grando teve emprestado no Cruzeiro no ano passado e também não jogou. Esteve emprestado lá e só ficou no banco de reservas. Então a pergunta é absolutamente pertinente. Você toca num ponto... Por que um cara que é reserva do Volpi no Grêmio e foi reserva do Cruzeiro na temporada passada tem potencial para virar titular? E aí eu vou voltar na situação do Léo Jardim. O Léo Jardim, goleiro do Vasco, é um alvo do Palmeiras já há mais tempo. Mas o Palmeiras já percebeu que é grande a chance de o Léo Jardim acabar, ainda que contra a sua vontade, tendo o seu contrato renovado. Só para vocês entenderem, o Léo Jardim tem contrato até 31 de dezembro e existe uma cláusula de prorrogação por mais um ano se ele disputar pelo menos 50% dos jogos oficiais na atual temporada. O Vasco, nesse momento, tem a perspectiva de jogar 61 partidas. Metade de 61 seriam 31 jogos. Hoje ele tem 26, já estou contando a derrota para o Lanús nessa terça-feira. Então ele está a 5 jogos de bater a meta e ter seu contrato prorrogado meio que de forma automática. É óbvio que é verdade que se o Vasco, por exemplo, avançar na Copa do Brasil e na Sul-Americana, esse número de jogos vai sendo aumentado. Mas é questão de poucos jogos para que o... Nação palmeirense, algumas notícias importantes, né? Palmeiras se preparando para enfrentar o Red Bull Bragantino logo mais, né? Jogo esse que para mim é de fundamental importância o Palmeiras vencer. E além de vencer e manter o mesmo padrão que vem mantendo nos jogos, né? Um bom futebol, uma boa apresentação. Não importa quem joga titular, joga reserva. Para mim hoje não existe titular e reserva do Palmeiras, né? Algumas posições não. Para mim, o Palmeiras hoje tem um elenco qualificado que pode fazer algumas alterações, como a gente diz, né? E os caras podem render da mesma forma. Então, para mim, não existe isso de titular e reserva. Tem um elenco qualificado, então
podemos contar ali e dizer que tem 23 jogadores que podem entrar e ser titular, ser reserva, qualquer um deles, alto nível, né? Mas mesmo assim com o elenco qualificado como o Palmeiras tem, apareceu essas informações aí que o Palmeiras estaria, né, por exemplo, interessado em Brian Rodrigues, né? Jogador de 24 anos, do América do México, né? Quem também já negociou com ele foi o Vasco. Nicola deixou bem claro aí, só que o América exigiu 10 milhões de dólares, né? Para mim, isso aí tem que ser um jogador muito bom para valer esse valor, né? Mas, pessoal, a gente sabe que o Palmeiras tem dinheiro para isso, né? Nicola também trouxe à tona aí a verdade sobre Roger Guedes, né? E, segundo Nicola, Roger Guedes não gosta do Palmeiras. Sua passagem no Palmeiras não foi uma das melhores. E vamos ser bem realistas, né? Eu acho que Roger Guedes não tem cara de Palmeiras, né, pessoal? Eu acho que Roger Guedes não existe no Palmeiras, né? É uma situação aí que talvez foi plantada pela mídia, né? Não é jogador para Palmeiras, vamos ser bem realistas, né? Tem Abel Ferreira aí que pode renovar até o final de 2027, né? Dezembro de 2027. É um treinador que eu sempre digo aqui, né? Muitos queriam sair de Abel Ferreira no Campeonato Paulista. Eu dizia, pessoal, calma que Abel Ferreira é o cara que pode consertar esse time, né? Até porque era um elenco reformulado, era um elenco que estava passando por reformulação. Muitos caras Abel estava colocando para fazer teste. Mas tem o torcedor palmeirense que é aquele torcedor angustiado, que quer por fim da força, quer que os resultados apareçam, né? E manter Abel eu acho que foi importantíssimo, né? Manteve Abel hoje não, vamos ser realistas, né? Muitos diziam que ele estava ultrapassado, né? Para mim aí nos últimos 5 anos é o melhor treinador no futebol brasileiro. Então, sem sombra de dúvida, renovar seu contrato até o final de 2027 será ótimo, né? O Palmeiras, né, também se discute aí uma possível saída de... não é que vai sair, né? Lomba está negociando com o Fluminense, já tem uma idade avançada. O Everton já tem uma idade avançada e o Palmeiras está negociando com o goleiro, né? Se fala muito desse goleiro grande, né? Do Grêmio. Mas, pessoal, vou ser realista. O cara é reserva no Grêmio. Reserva de Volpi, né? Já não é um grande goleiro. Foi para o Cruzeiro que não tinha um bom goleiro, sequer jogou. O Palmeiras tem que abrir o olho, né? Tem que abrir o olho para não fazer negociações erradas, né? Se fala muito em Léo Jardim, mas infelizmente Léo Jardim tem essa cláusula no seu contrato aí, onde se ele fizer 31 jogos essa temporada, é 50% dos jogos. Se o Vasco for fazer 60 jogos, se ele fizer 31, automaticamente renova por mais um ano. Ele já fez 27 contando com o jogo de ontem contra o Fortaleza. Então é difícil a situação com Léo Jardim, né? Mas agora Brian Rodrigues eu não estava nem esperando, né? Mais um jogador de ponta, né? Não vou ser realista, não conheço bem. Aí se for jogador qualidade é como a Bel diz, não precisa perguntar, é só trazer, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.